som. Olha, técnica importante, tem que sempre pôr no ligado, senão não funciona. Gente, vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Hebreus, capítulo 4. Já temos hoje ouvido da palavra do Senhor desde o momento da escola bíblica, e desde já, mais uma vez, agradeço ao irmão Fábio Quedo, que está conosco aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a vida também da sua família, o seu trabalho, o seu ministério. E a gente já percebe que muitas vezes não dá para separar, né, o trabalho do ministério, porque o nosso trabalho é usado por Deus também para fazermos o ministério. E somos missionários onde quer que estejamos, plantados ali por Deus. Nós estamos numa série que é a série sobre a reforma protestante. E uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo é assim: quando nós saímos de uma celebração, depois de ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos saber o que fazer com o que ouvimos. Então, ouvimos uma mensagem. Na segunda-feira já não lembramos muito bem. Na terça-feira, quase nada. Na quarta-feira, nem lembro. Qual era o tema mesmo? Texto bíblico, tema, seja lá o que for. Ô Silas, não precisa comandar, não. Eu faço aqui mesmo. Sim, tem problema. Não tem problema não. A gente pregou tanto tempo sem microfone, agora vai com o microfone de mão. Tá bom, não tem problema não. Quando a gente começa a perceber o seguinte: o que eu faço com essa mensagem? Eu ouvi uma mensagem, hoje nós ouvimos na escola bíblica sobre várias coisas, desafios. O que a gente faz agora na prática com isso? O que a gente vai sair daqui e fazer? Ou apenas conhecimento? Porque não adianta encher a cabeça se o coração está vazio. Então é sempre importante enchermos a cabeça de boas informações, sim, mas isso precisa ser transportado para o nosso coração para que possamos viver isso na prática. Então, vamos ler aí o que a Bíblia nos fala, e hoje estamos na quarta sola, não é? Não é sola do sapato, né? Mas é do somente. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema que eu penso ser o mais central da palavra de Deus: somente Jesus, solos Christus. Então vamos ler a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Eu vou ler numa nova tradução, na linguagem de hoje, e os irmãos podem acompanhar nas suas versões, mas se quiserem também ouvir atentamente, diz assim a palavra de Deus: fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor já tem falado aos nossos corações. Obrigado porque, ó Pai, nós podemos entoar louvores ao Senhor e, ó Deus, abrir o nosso coração e abrir a nossa garganta e pôr para fora tudo o que está lá. Nós honramos o Teu nome, ó Pai, mas queremos hoje também ouvir da Tua palavra. Então, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações e que isso promova em nós atitudes, ações que venham a transformar este mundo. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Amém, Senhor. Olha, nós esse ano comemoramos aí, celebramos historicamente os 504, não é, anos da Reforma Protestante, é isso mesmo? 504, 1517, é isso, 504 anos da Reforma Protestante. Na verdade, os batistas vão surgir ali no início do século 17, 1609, mais ou menos ali, e eu tive a oportunidade de estar na casa lá em Amsterdão, onde pela primeira vez se reuniram ali aqueles que foram os pioneiros. Começou o trabalho chamados batistas, não é? Ali eram chamados de antipedobatistas, né? Era o nome mais bonito, né? Hoje é só batista, pronto. E aí começou ali um trabalho muito interessante. Na verdade, somos fruto
dessa reforma. Alguns vão dizer que não, que Batista vem direto de João Batista, né? Então é aquela teoria JJJ, Jerusalém, Jordão, João e tal, mas não há base histórica para isso. O que a história é, nós somos oriundos também desse movimento. Um movimento que começa por quê? Porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Vamos lembrar que os cristãos, meus irmãos, foram perseguidos durante 3 séculos. 3 séculos de perseguição, lá no início da era cristã. E a coisa era complicada, porque bastava assumir a sua fé em Jesus, e isso era já motivo de ser preso muitas vezes, perder os seus bens muitas vezes, e ser até morto, executado, presos, muitas vezes assim, perpetuamente, né, vamos assim dizer. João mesmo foi jogado num isolamento político, numa prisão na ilha de Patmos ali, para morrer. E lá onde ele vai ter a visão e vai escrever o livro do Apocalipse. Mas é interessante porque quando chega o momento, já ouviram falar do imperador, o Constantino, né, que vai ter um sonho, e naquele sonho que se ele fosse em direção à cruz, ele ganharia aquela batalha. E ele ganha, e aí pronto. E aí agora começa o cristianismo a ser a religião oficial do Império Romano. Isso foi bom e foi mal. Vamos lá. Bom por quê? Bom porque os nossos irmãos pararam de morrer. Pararam de ser perseguidos. Bom porque naquele momento em diante, eu poderia dizer agora eu sou cristão. E isso não seria logo motivo de morte. Mal por quê? Porque nesse momento começa a ser institucionalizada uma igreja. E aonde há institucionalização daquilo que deveria ser estilo de vida, começa a haver também corrupção. E começa a entrar na igreja, ou na vida dos cristãos, a corrupção, começa a entrar heresias, começam a entrar pensamentos e práticas que vão permanecer durante 1000 anos. É o chamado período da história conhecido como Idade Média, ou Idade das Trevas. E isso vai do século V, mais ou menos, até o século XV. E começa, então, no século XIV, um movimento. Pessoas começam a pensar, ou seja, quem é que era queimado nas fogueiras? Já ouviram falar de um homem chamado John Huss? H-U-S-S, John Huss. Esse homem foi queimado vivo porque simplesmente foi traduzir a Bíblia para o inglês, para que o seu povo pudesse ler a Bíblia. E ele, então, foi morto por causa disso. Outros chamados reformadores ou pré-reformadores, foram homens que deram a sua vida, por quê? Porque criam que a Bíblia precisava ser levada ao povo, que precisava ser pregada sobre a graça de Deus, as escrituras tinham que ter a primazia, e por isso as 5 solas, né, surgiram, ou seja, sola escritura, ou seja, só a Bíblia, só a palavra de Deus, a autoridade está aqui. A autoridade da vida de alguém ou da igreja está baseado na palavra de Deus. Então, somente as escrituras e nada além das escrituras. Outra é a sola fide, ou seja, a fé. A sola gratia, a graça de Deus, ou seja, somos salvos pela graça. Não é favor, não é nosso merecimento. Nós não somos salvos por nosso mérito, mas até hoje, muitos cristãos ainda tem uma teologia retributiva. O que é isso? Quanto mais eu fizer para Deus, mais Deus fará por mim. Ou a gente, de vez em quando, não pensa um pouco assim? Né? Eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel aqui, porque Deus vai me abençoar. Aqueles apelos do tipo, entrega o seu dízimo que não vai gastar na farmácia. É retributivo. Eu acho que se eu fizer, Deus vai... Não. Deus já fez. Ele já enviou Jesus, ele já veio, ele já pagou o preço. Nós hoje vivemos por Cristo, para Cristo. Ou seja, a graça de Deus é trazida de volta à pauta, porque não era mais assim. As pessoas começaram a não só olhar a história daqueles que morreram por Cristo como exemplo para a sua vida, mas começaram a venerar e a adorar aquelas pessoas. Nasce, então, todo esse movimento de idolatria que nós conhecemos. Tudo isso vai acontecer e é preciso fazer o que, então? A casa começa a ter infiltrações.
começa a tijoleira começa a soltar, começa a dar problema nos cabos elétricos. O que nós temos que fazer então com essa casa? Uma reforma. Esse movimento de reforma, obviamente que Martinho Lutero, né, aquele monge agostiniano, né, que vai pregar as 95 teses dele lá, e sabem por que ele pregou as 95 teses no dia 31 de outubro? Porque no dia 1 de novembro, qual é o feriado comemorado quase que no mundo inteiro católico? Todos os Santos. Então, toda a gente, no dia 1, iria à igreja. Então, ele vai na porta e prega lá as 95 teses. Para que as pessoas, quando chegassem, começassem a ler. E aquilo começa a fazer um movimento. É nessa época que também surge a imprensa. A imprensa, de termos livros impressos. Imagina que até então, gente, era tudo manuscrito. Para pensar que durante todo esse período, até o século XV praticamente, tudo era manuscrito. Eu quero fazer uma cópia da Bíblia. É manuscrito. Já viram aquele filme, o livro de Eli, né, o livro de Eli? Que ele tinha tudo aqui, ó. Tudo aqui. Imagina isso. Mas, claro, tinham, mais ou menos era assim, chegava lá à frente o líder, né, de uma abadia, por exemplo, o abade chegava lá e começava a ler o texto. E as pessoas, os amanuenses, começavam a anotar. E ele começava lá, então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí toda a gente. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Dava um trabalho escrever a Bíblia toda. De repente surge a imprensa. E a imprensa surge. Qual é o primeiro livro a ser publicado? A Bíblia. Tudo isso acontece no mesmo momento que esse movimento da reforma está a acontecer. Deus faz as coisas no tempo certo. E isso começa a se espalhar. É como se fosse as nossas redes sociais hoje. Imagina a evolução que houve ali do manuscrito para a imprensa, é como essa coisa da velocidade das redes sociais hoje. Eu faço um post agora, eu faço um stories agora, e gente do outro lado do mundo já está ali, ok, pá, e faz um sinalzinho ali, um coração, alguma coisa, porque nós estamos interagindo. Naquela época, ajudou a espalhar o pensamento. Então as pessoas começaram a pensar, começaram a criticar, começaram a ter movimentos. Na Suíça, por exemplo, vai ter movimentos. Na Inglaterra vai ter movimentos. Em países, por exemplo, como Holanda, vai ter movimentos. Alemanha. E pronto, começamos a ter um movimento chamado Movimento da Reforma, que não é só um movimento teológico, mas é na economia. Dizem alguns estudiosos mais entendidos aí que o próprio capitalismo surge a partir da Reforma Protestante. Okay? Começa a haver uma série de mudanças na sociedade. Bom, nomes aí para que vocês pesquisem depois. Martinho Lutero, é um dos mais famosos. Ulrich Zwingli, que é lá da Suíça, né? Um homem também fantástico também. E eu falo aqui a reforma do João, né? Porque tem o John Wycliffe, John Hus, John Calvino, John Wesley. Pesquisem a vida desses homens. Pesquisem a vida de outros homens que participaram desse movimento pré-reforma e da reforma, e o que aconteceu ali. E eles tinham uma máxima muito interessante, eu queria trazer essa máxima para nós, que é uma igreja reformada sempre se reformando. Por quê? Porque aquilo contra o qual alguns reformadores lutaram, depois tornou-se o seu problema. Porque dogmatizaram aquilo que era para ser reformado. Um dogma é alguma coisa que não se mexe, não se toca naquilo. Nós cremos que Jesus Cristo, ele é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Tem gente que só quer Jesus como Salvador. Quem não quer ser salvo? Toda a gente quer ser salvo. Eu quero Jesus como meu Salvador. Só que Jesus quer ser o Senhor. E ser Senhor da nossa vida significa que nós somos servos. Não temos mais a vontade. A vontade, agora eu abri mão para que o outro controle a minha vida. Isso é forte. Abrir controle. Nós gostamos do controle na mão. O comando tem que estar na minha mão. Eu não sei na tua casa, mas aquela briga, por exemplo, quem é que tem o comando da TV, né? Como é que é, qual programa vai assistir, quem é que vai, qual a altura do volume, como é que vai ser.
Quem tem o comando na mão é que... Tem uma cena interessante de uma série que a gente gostava de assistir, que os filhos brigando por aquilo, porque perderam o comando da TV, ninguém conseguia ligar a TV, e o pai vai, levanta, vai até a TV e aperta o botão. Tuf, e a TV liga, e eles... A gente não sabia que isso podia acontecer. Só que hoje nem isso, né? Porque as TVs hoje em dia mais modernas, nem botão tem mais. Né? Você imagina que essa questão do controle, do comando, só que quando nós abrimos mão disso e entregamos para Jesus, falamos assim, Senhor, a minha vida agora é tua. Então agora a minha vida tem que ser para a glória do Senhor. É Jesus quem controla, quem comanda, quem conduz a minha vida. Isso não é fácil. É hora da reforma, é tempo de reforma, e nós estamos aqui na nossa casa. Então vamos começar a partir de nós, a partir da minha vida, João, a minha família, a nossa família local, vamos estar abertos à reforma. Porque se nós entrarmos aqui com um pensamento dogmático, se nós falarmos assim, não é assim, e nós é que somos, e agora descobrimos a pólvora, esquece. Não é por aí. O princípio da reforma nos ensina a cada um de nós que temos que estar com a cabeça aberta para aquilo que Deus está a fazer. Pés fincados na rocha que é Jesus. Sem a casa cair, porque quem está com o pé na areia, a tempestade vem e vai cair. E vai ser grande a sua ruína, como diz Jesus. Mas se nós praticarmos aquilo que Jesus ensina, e não formos somente ouvintes, então seremos como aquela casa sobre a rocha. Vem tempestade, vem ventania, nós estamos firmes, mas com a cabeça aberta, olhando para Jesus. Teve gente que já, por exemplo, teve problemas seríssimos com vestimentas. É óbvio que a gente vai falar assim, mas as vestimentas, a roupa, né, a indumentária, ela vai mudando através dos tempos. Sim, mas teve gente que já foi queimado vivo por causa dessas coisas. Teve gente que já foi excluído, por exemplo, mulheres já foram excluídas do hall de membros de igreja porque usaram calça comprida. Conhecem alguém assim? Eu conheço. Conheço. E pessoas que depois disso afastaram-se. Ou seja, são coisas que a gente se apega em coisas tão pequenas, quando coisas grandes estão para acontecer ou estão acontecendo e nós muitas vezes não entramos, não percebemos isso. É tempo de reforma. Ok? Reforma dá trabalho, a gente já falou sobre isso. Reforma dá trabalho. Faz uma poeirada danada, é uma poeira para todos, é pó para todo lado, né? É barulho, é incômodo, mas aquilo tem um propósito: ficar melhor, ficar mais bonito, ficar mais sólido, ficar mais apresentável, ficar mais funcional. Ou seja, a reforma, a gente aguenta aquele problema, aquele momento difícil, porque temos em mente o que está para acontecer. A nossa vida também é assim. Deus está agindo, Deus está em reforma nas nossas vidas. E algumas vezes que Deus faz reforma na nossa vida, não é tão agradável. Passamos por momentos difíceis. Por exemplo, na história do povo de Israel, lá no Velho Testamento ainda, há um momento de reforma muito, muito complicado, mas que foi necessário para uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade na cabeça daquela gente, que foi o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico não foi uma coisa tão agradável assim. Famílias foram destruídas, pessoas perderam tudo. Mas depois daquilo do cativeiro babilônico, houve uma mudança de pensamento. Eles acreditavam até então que existiam muitos deuses, mas eles adoravam um. Eles eram monólatras. Mas depois, eles se tornam monoteístas, entendendo que só há um Deus sobre o céu e sobre a terra. Há uma mudança muito forte, mas isso foi feito numa reforma, 70 anos de um povo, num momento muito complicado. Então, às vezes, quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, em vez de a gente ficar desesperado e perguntar assim, Senhor, onde é que o Senhor está? Não estás a ver o que eu estou a passar aqui, meu Deus? Em vez disso Senhor, com esse movimento, com essa reforma que está acontecendo na minha vida, a minha cabeça está se reorganizando, o meu coração está se reorganizando, há uma reforma, algo bom está para vir. Senhor, dá-me a visão do que vai acontecer. E aí nós olhamos para frente, para cima, olhamos para a cruz de Cristo e temos a esperança renovada. Amém? Nossa vida precisa estar renovada em Cristo.
É tempo de reforma, e a gente já viu então sobre as Escrituras, a Bíblia é a nossa autoridade máxima, falamos sobre a fé, ou seja, a fé em Cristo Jesus nosso Senhor, a graça de Deus, a graça do Senhor nos basta, a graça de Deus basta em nossas vidas, ok? E hoje então o Cristo. Vivemos um tempo onde Jesus tem perdido a centralidade da nossa vida. Porque às vezes, sabe quem é que está no centro da nossa vida? O nosso trabalho. É o nosso trabalho, muitas vezes. É o centro da nossa vida. Porque se o trabalho for um fim em si mesmo, não é para isso. O trabalho é um meio. É um meio para o quê? Para o sustento da família. É um meio para falarmos de Cristo às pessoas. Porque quem é que pode falar melhor para um médico, vou aproveitar o irmão Fábio hoje aqui, quem é que pode melhor falar para um médico do que outro médico? Quem é melhor para falar para um engenheiro do que outro engenheiro? Quem é melhor para falar para um músico do que outro músico? E assim vai. É óbvio que nós podemos, e sempre o clássico, né, o tradicional é, eu vou convidar o meu vizinho a vida inteira para ver se ele vai na igreja, para ver se lá na igreja o pastor fala de Jesus e ele é tocado pelo Espírito Santo e então ele vai aceitar Jesus como Senhor e então vai acontecer ali. Quando na verdade Jesus chamou a todos nós para sermos fazedores de discípulos. Perdoem a expressão, mas é isso, fazer discípulos. A palavra de Deus ela nos ensina que Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Lutero dizia uma frase que era assim: Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. A centralidade é Jesus. Se nós nos esquecermos de todas as doutrinas, imagina o seguinte, são tantas doutrinas. É a doutrina da bibliologia, é a Bíblia, e hoje lá, né, Azaf, nós estávamos a falar sobre a Bíblia, né, lá no momento que estudávamos ali, na classe lá de preparação do batismo, né? Da Bíblia. Então a Bíblia é dividida assim, Antigo Testamento, Velho Testamento, tem os livros da lei, tem os históricos, os poéticos, os profetas maiores, profetas menores, evangelho, histórico, cartas de Paulo, cartas gerais, revelação, estilos literários, sabemos de Bíblia. Então vamos estudar a doutrina da Bíblia. Ok, temos que estudar, temos que saber, quanto melhor, quanto mais, melhor. Agora, o que adianta saber a Bíblia toda, saber tudo isso e não aplicar nada do que a Bíblia fala na vida? Quando a Bíblia diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Resumo toda a lei em duas. Ama o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Se nós não fizermos o mínimo que é o amor ao Deus e o amor ao próximo, adianta saber de toda a Bíblia? Sim ou não? Nada. A outra doutrina muito bonita é a soteriologia e a ramartiologia. Sabe o que é isso? Salvação e pecado. Sotério, né? Soteria, salvação. Por isso até lá no Brasil existe uma cidade chamada Salvador, na Bahia, né? Então quem nasce em Salvador é soteropolitano. E muita gente não sabia por quê, porque no grego a palavra Salvador ou salvação é soteria. Ok, eu já sei agora disso, que top. E eu vou usar isso para quê mesmo? Eu sei tudo de hebraico, aramaico, eu sei tudo de grego. Tá bom, mas na vida, na prática, o seu amigo, o seu colega de trabalho que está ali todo dia contigo, que está a passos largos indo para a perdição, para o inferno. O que eu estou a fazer por ele? Vou ensiná-lo sobre ramartiologia? Ou vou amá-lo e vou estar pronto, como diz 1 Pedro 3,15, né? Estais sempre prontos, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Porque no mundo caótico que a gente vive, ter esperança é loucura. No mundo caótico que a gente vive, falar de alegria, de amor, de esperança, é loucura. Mas viver isso é uma loucura maior ainda. E as pessoas não querem mais saber o que a gente escreve, o que a gente diz, elas querem saber o que a gente vive. Porque as redes sociais também são uma bênção, de um lado, e eu entendo que pode ser uma ferramenta poderosíssima para falar de Jesus a esse mundo inteiro, para entrar em sítios onde nós talvez nunca vamos entrar. Mas ela também é um portal de falsidade, de hipocrisia, porque assim, ninguém que está mal posta uma foto lá, do tipo assim, acabei de brigar com a esposa.
Hã? Imagina, ninguém faz, mas sempre tudo muito bom. As coisas que a gente vê ali, nossa, eu queria ser como essa pessoa. Ele não tem problema, tem dinheiro, viaja todo dia. Tem gente que fala, meu Deus, essa pessoa vive viajando o mundo inteiro, todo dia. Que trabalho que ela tem? Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar também. Desse jeito. Sabe que um dos empregos que eu acho mais fantásticos são aqueles que as pessoas viajam o mundo inteiro para comer comidas exóticas do mundo inteiro e não pagam. Aliás, elas são pagas para viajar e comer. Ai, que inveja que dá. É pecado, Senhor. Aí a gente sabe dessa coisa toda. Aí a gente sabe as doutrinas da escatologia. A gente estudou um pouquinho disso na escola bíblica, demos lá umas pinceladas nos últimos domingos. Ok, eu sei tudo sobre a volta de Cristo, o pré-milenismo, amilenismo, o pós-milenismo, mesotribulacionista e dispensacionalista. Sei tudo sobre escatologia. E aí? Aí Jesus volta, acontece, você, então era assim, é? E eu achava que era diferente. Porque Jesus disse assim, do dia e a hora, só o Pai. Claro que a gente tem os sinais dos tempos, são outras coisas. Por que eu estou falando disso tudo? Doutrinas e doutrinas e doutrinas e doutrinas. Qual é a doutrina central, principal, que eu posso esquecer? Todas essas outras, mas uma eu não posso esquecer. É a chamada cristologia. É quem é Jesus? E a gente pergunta muitas vezes assim, quem é Jesus? E a resposta que eu mais ouvia antes do batismo assim, das pessoas era assim, é tudo para mim. É uma resposta rápida, fácil, agrada, desenvolve. É tudo o quê? E aí a gente começa a falar. E aí uma vez eu me lembro de um rapaz que ele falou assim para mim, acho que primeira ou segunda classe de batismo que eu estava a ajudar, eu era seminarista ainda. E eu perguntei para ele assim, então, mas o que Jesus fez na tua vida? E ele organizou a minha vida. Assim, como organizou? Não, eu era muito desorganizado, entendi que o Deus Criador é um Deus organizado. E eu passei então a ser mais organizado. O meu tempo hoje rende 10 vezes mais do que rendia. Eu falei, ok, pronto. Jesus é o Senhor da sua vida, então Ele é o Senhor do teu tempo. Ele é o Senhor dos teus projetos. Ele é o Senhor de tudo e Salvador. Pronto. Quando olhamos então aqui, Jesus ele fez o que tinha que fazer. O que ele fez? Ele esvaziou-se da sua glória, habitou entre nós, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, venceu a morte, para que todo aquele que esteja nele está salvo. Fala assim, então como é que eu consigo a salvação? Não, Jesus já conseguiu. Então como é que eu faço? Entrega a vida a Jesus, porque Jesus é o eleito de Deus. Todo aquele que está em Cristo passa a ser também um eleito do Senhor. Olha só. Porque, gente, nós somos volúveis, nós somos pecadores. Sabe aquela coisa que a gente é radical? Eu tenho muito medo de gente muito radical em algumas coisas. Porque a radicalidade de uma pessoa vai até o ponto do seu interesse. Eu já vi muita gente boa sendo radical com algumas coisas, mas quando aquilo tocou na vida dele, ou da mulher, ou do filho, ou do pai, ou da mãe, ou do interesse em alguma coisa, já não é bem assim. E já mudamos. É ou não é? E normalmente a gente lembra dos outros, mas vamos tentar lembrar de quando aconteceu com a gente, quando nós mesmos já fizemos isso. Agora para pensar que a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não há sombra de variação na palavra de Deus. Quando olhamos a palavra do Senhor, aprendemos isso. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o centro. Só que por que a gente está falando disso mesmo? Porque a gente vive numa sociedade pós-cristã. A Europa hoje vive um tempo onde foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa é de 2016, ou seja, tem 5 anos. Na Europa toda, em todos os países da Europa, onde foi entre jovens de 16 a 29 anos. Ok? E aí os números preocupam muito, por quê? Porque vou falar só de Portugal, a República Tcheca, mais de 92% desses jovens de 16 a 29, a República Tcheca está lá em cima, mais de 92%
não tem nenhuma identificação religiosa. Em Portugal, nós estamos com 42% desses jovens. Isso em 2016. Penso que hoje já está maior esse número. Então nós temos aí, nessa pesquisa, 42% declararam-se que não se identificam com nenhuma religião, 53% disseram que eram católicos por causa da família, por causa da sua história familiar, 1% declarou-se protestante, e o restante do percentual aqui, mais 1% ou 2%, juntando todas as outras religiões, tanto de origem afro, de origem asiática, muçulmanos, judeus, juntando toda a gente, dá 1 ou 2% em Portugal. Nós estamos diante de um quadro onde a sociedade é pós-cristã, pluralista e relativista. O que é isso? Pluralista por quê? Antigamente, nós íamos a um supermercado e quantas marcas, né, de arroz nós tínhamos? Falando antigamente, há 30 anos atrás, vamos lá, quem é dos 30 anos atrás aí que lembra, quantas marcas de arroz nós tínhamos para escolher? 1 ou 2 no máximo. Marca de sabão em pó, de sabão para usar para lavar roupa? 1 ou 2. Hoje, vamos lá, hoje, vai ao supermercado, é uma ala inteira só de arroz. Você fica assim, ai meu Deus, outro dia Priscila de comprar arroz, eu estava lá, e esse aqui? Por que esse aqui está 1 e tal, e esse aqui está 1 e... Por que a diferença? Eu li as coisas, parecia a mesma coisa. Aí a origem, não, um vem de tal sítio, outro vem de outro sítio, outro vem... um é número 2, outro é número 1, outro... E, gente, você tem uma infinidade, pluralidade. Carro, automóvel, lembra de quantas marcas de automóvel nós tínhamos há 30 anos atrás? Que as pessoas podiam... não era hoje tem uma infinidade, tem carro que eu fico assim olhando aquele símbolo, eu falei, que símbolo é aquele? Tem até um joguinho, né, que tem aí na coisa que é para acertar as marcas, né, das coisas. E cada vez mais difícil, porque vivemos num mundo plural. Quantas igrejas ou denominações evangélicas nós tínhamos vou pôr aí um pouco mais agora, 40 anos atrás? Quantas denominações evangélicas nós temos hoje no mundo inteiro? É uma infinidade. O que isso nos leva? Nos leva a uma perda, vamos assim dizer, daquilo que deveria ser absoluto. Nós não temos mais o conceito do absoluto. Tudo é relativo. O relativismo começa a tomar espaço, e nós começamos a ser relativistas, ou seja, qual é o absoluto que o cristianismo traz e que isso, para alguns, é considerado até como intolerância religiosa? Uma afirmação que nós cristãos fazemos, que a Bíblia diz, que nós fazemos, que é considerada por muitos outros como intolerância religiosa. Que há só um Deus, mas aí nós temos os muçulmanos, os judeus, as 3 religiões monoteístas, né, que vão afirmar a mesma coisa. Mas o que é só exclusivo do só Jesus salva? Quando a gente diz isso, só Jesus Cristo salva. Gente, isso é uma afirmativa, uma afirmação exclusivista absoluta do Evangelho. Quando eu relativizo ou negocio esse conceito, o cristianismo não faz sentido. Mas nós temos visto pessoas relativizarem isso? Eu tenho. Cristãos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, alguns são céticos, não é? E as afirmações aí vão ser cada vez mais complicadas. Tem uma declaração de fé, uma confissão de fé, de 1689, né, que dizia assim: Cristo, e somente Cristo, é adequado para ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E aí, obviamente, nós precisamos concordar com pessoas de outras religiões ou pessoas que não têm religião, que são ateus ou agnósticos, ou seja lá o que for, quando dizem que as religiões são usadas para controle social. E é verdade. Quantas vezes o desvio da fé, as heresias que surgiram, levaram a igreja a ter um controle social sobre pessoas que não estavam tão importantes, não se importavam tanto em levar o evangelho de transformação de vida e transformação de um indivíduo
também produz transformação na família e na sociedade. Ok? Mas não estavam preocupados com isso. À medida que a igreja, durante a idade das trevas, chamada, começou a se afastar daquilo que era a centralidade do evangelho e a se corromper, ela também começou a enriquecer. Eu não estou dizendo que a riqueza não pode ser usada para a bênção, pelo contrário. Aliás, nós temos pessoas, e eu conheci, por exemplo, o Dr. John Haggai, que era um homem milionário, mas que dedicou, quando ele percebeu uma situação muito simples, ele falou assim, peraí, eu sou um empresário bem-sucedido, muito rico, milionário, e tem muito cristão, bom cristão, aluno da escola bíblica, dizimista, essa coisa toda que a gente classifica como bom cristão, né? Tal, ticam, pá. E ele falou assim, mas tem muita gente morrendo sem Cristo e eu preciso ajudar. E ele começa então a fazer missões, capacitar pessoas para que o seu próprio povo possa ser um missionário na sua terra, na sua língua. E gastou a sua vida a fazer isso. Assim como ele, outros fizeram. Então tem muito, sim. Quando pega Abraão era milionário. Pega Davi, Salomão em toda a sua glória, né, vamos assim dizer, tudo que ele tinha. Apesar de todas as questões, um homem de Deus. Um homem de Deus. E nós? Mas eu tenho muito, é difícil. Eu tenho pouco, também é difícil. Só que Jesus Cristo, quando ele é o centro da nossa vida, qualquer coisa que somos, tudo que temos, é do Senhor. Lembra da ideia do Senhor e Salvador? Ele é o nosso Salvador? Amém. Estou salvo pela graça. Acabamos de cantar e declarar isso. Mas Ele também é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele é o dono. Se Ele é o dono, é Ele que manda, não sou eu. Então, aquela velha discussão conjugal acaba aqui. Quem é que manda lá em casa? O marido ou a mulher? É Jesus. Ponto. Por quê? Porque deve ser Jesus. Porque se Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor. Quando olhamos aqui esse tríplice ofício, né, que o texto bíblico nos diz aqui, e no mês que vem, eu já vou adiantar aqui, viu, pastor Timóteo, o plano de pregação para o mês que vem é nós estudarmos sobre Jesus, nos 4 domingos de novembro, sobre Jesus do início ao fim. E vamos pegar aí os 3 ofícios de Jesus como rei, sacerdote e profeta. Profeta porque ele é o único que pode revelar o que Deus tem na história. Só ele é Deus e só ele é homem. Em 325, na história, houve um concílio chamado Concílio de Nicéia. E lá a questão foi para discutir se Jesus era Deus ou se era homem, como é que era, como é que não era. E Jesus então ele foi atribuído ali que ele era Deus. Ele é Deus, 100% Deus, 100% homem. Só que aí começaram a enfatizar só a divindade de Cristo. Aí quando chegou em 418, ali em Calcedônia, Constantinopla ainda, teve o segundo concílio. Para quê? Para falar da humanidade. Afinal, Jesus é Deus, mas ele é homem também. Depois, em 450, aí sim, Calcedônia. Não, Jesus então ele é 100% homem, 100% Deus. Durante toda a história, as pessoas vão discutindo sobre Jesus. E Jesus é Deus, Jesus é homem, mas se ele é Deus, como é que... Só ele pode ser o mediador entre Deus e os homens, porque só ele é Deus e homem. Por isso que ele pôde pagar o preço na cruz, porque imagina o seguinte, se o próprio Deus viesse e falasse assim, eu pago o preço por vocês, não se fazendo homem, nós não nos identificaríamos, porque somos homens, somos seres humanos, mas ele torna-se ser humano, morre a nossa morte, leva sobre si, como o profeta Isaías disse, todos os pecados estavam sobre ele, e nós então olhávamos para ele, olhamos para Jesus, quando a gente olha para o nosso pecado, aquele que é convertido realmente por Jesus e tem a sua vida transformada, tem nojo do pecado, asco do pecado. Imagina isso quando Jesus leva sobre ele todos os pecados de todas as pessoas, de todas as eras, de todo mundo. O profeta Isaías vai dizer, como alguém de quem a gente queria desviar o olhar, estava ali. Por quê? Porque ele levou sobre ele. E ele paga o preço com a própria vida. Porque sem derramamento de sangue não há a remissão de pecados. Ele é o Cordeiro. E ele é o profeta. O único que pode fazer isso. Mas ele também é um sacerdote.
Porque enquanto o profeta é o que traz a mensagem de Deus para o homem, o sacerdote é que faz o quê? Do homem para Deus. E ele é o sumo sacerdote. O texto que nós lemos fala o grande sacerdote. Não é hipócrita, como os sacerdotes que foram durante a vida inteira corrompidos. Por que Jesus acusava os sacerdotes? Aliás, tinham tantos problemas com os sacerdotes na sua época lá. Porque estavam corrompidos. E muitas vezes quem está corrompido se ofende quando alguém diz que ele está corrompido. Se ofende. Eu tive uma vez uma oportunidade de representar a Convenção Batista Carioca, né, na época, lá em Brasília, num evento que teve, e eu fui. E entrei lá no Congresso Nacional e vi tudo, mas isso não acontece em Portugal, só no Brasil. Mas eu voltei de Brasília e a minha vontade era jogar os meus sapatos e a minha roupa no lixo. Tomar uns 5 banhos para ver se limpava. De tal asco que eu tomei ao ver pessoas que foram eleitas pelo povo numa sala, e como era uma sala mais reservada, a falar coisas que eu falei assim, não é possível que eu estou ouvindo isso. E são as pessoas que estão a determinar o futuro da nação. Sabe, essa corrupção, o poder corrompe. Já disseram, né? Dá aumento de salário, mas não dá aumento de função, porque aumento de função traz uma arrogância muitas vezes, mais do que um aumento de salário. Eu me contento com o aumento de salário, né? O problema é quando você está naquela faixa do imposto de renda que se passar um pouquinho você ganha menos no final. Mas quando a gente está olhando aqui a reforma que Jesus está fazendo, ele também é rei. Ele é rei. E a Bíblia diz então, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa, porque ele reina. E começa a reinar aonde? Na nossa vida. Então permita que a reforma de Deus chegue na tua vida. A gente está falando sobre reforma, tudo isso, pá. O que eu faço então com isso tudo? Jesus é o centro da minha vida. Quando eu saio daqui hoje, eu preciso ter na minha mente, muito claro, trazer no meu coração o que eu falar, o que eu fizer, precisa alegrar o coração do meu Deus. Tudo. Os meus negócios, os meus relacionamentos, os meus estudos, na condução do carro, tudo que eu fizer precisa mostrar a glória de Deus. Se não fizer isso, eu não percebi, eu não trouxe para o coração. Ah, é fácil? Não, não é fácil, por isso que a gente está aqui, para a gente se ajudar. A ajuda mútua faz parte do ser igreja, sem julgamento. Porque quando um cai, é muito fácil os outros falarem, eu já imaginava. Eu já imaginava, nunca me enganou. Já viu quando alguém cai em algum pecado, em alguma coisa, né? E tal, seja num roubo, ou seja numa questão de traição conjugal, seja de alguma coisa, a gente sempre, nunca me enganou, já sabia, era certinho demais. Mas em vez disso, de chegar e pôr o ombro, porque se um irmão que está caminhando lado a lado com a gente cai e a gente não percebeu, alguma coisa não está certo, alguma coisa não bate certo nisso. Olhar pela graça, como nós aprendemos, olhar pela fé, baseado nas Escrituras e sabendo que Jesus é o centro da nossa vida. Amém? Próximo domingo nós encerramos essa série, o pastor Timóteo vai estar trazendo aí a última sola, né? E vai trazer para a gente aquela que após tudo isso nós precisamos fazer. Sabe qual é? Somente a Deus toda a glória. Só lhe deu glória. Feche seus olhos nesse momento. Enquanto a equipe de louvor pode já estar aqui e começar a tocar esta canção. Esta canção será uma oração. E com os nossos olhos fechados e com o nosso coração diante do nosso Deus, ouça e cante essa canção, fazendo dela a sua oração.